Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A Coreia do Norte é uma das ditaduras mais cruéis e, ao mesmo tempo, longevas do planeta. Com exceção de uma pequena casta de privilegiados, a maior parte de sua população passa por terríveis dificuldades, o que é até um modo meio brando de descrever a situação. Além disso, o regime comunista mantém, em pleno século XXI, campos de concentração para opositores políticos ou pessoas que de alguma forma caíram em desgraça ou são de famílias consideradas traidoras. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, recebem hoje o empresário e historiador Leonardo Lopes, que estuda o regime norte-coreano e chegou a visitar a ditadura comandada por Kim Jong-un. Leonardo, como que foi a tua experiência lá? Você foi para Pyongyang ou foi para outra cidade? A viagem começa, como eu fui de trem, né? Então a gente vai até a cidade de Dandong, que é a divisa com a Coreia do Norte, e lá a gente tem que pegar um trem para a Coreia do Norte. Pensa que todo esse processo eu faço sozinho, eu não tenho nenhum guia me acompanhando, tá? Então eu vou lá, pego o trem em Dandong, entro num trem norte-coreano, só com norte-coreano, praticamente, tem alguns chineses turistas também. 10 minutos depois que você cruza a fronteira, você já vê estátua do Kim Il-sung, já vê as fotos dos dois lá, do Kim Il-sung e do Kim Jong-il. Aí já entram os militares dentro do trem, começam a revistar tudo, vão ver celular, vão ver tudo que você tem ali. E todo esse momento você está sozinho, ninguém fala inglês, não fala nada. E aí depois tem mais uma viagem de 6 horas de trem, que eu escolhi de trem justamente para poder ter uma visão do interior do país, né, para ter uma noção de como que são as cidades do interior do país, aquelas que são acessíveis aos olhos ali. Mas como é um trem que vai bem lento, dá para tirar um monte de foto, vídeo, que obviamente eu não fiz na ida porque era proibido. Eu fiz tudo na volta escondido, né? E aí eu chego em Pyongyang e lá eu sou recebido pelos guias que vão ficar comigo o tempo todo. Eles ficam inclusive no mesmo hotel, eu tenho que entregar meu passaporte para eles, e eles ficam comigo o tempo todo, eu não posso sair do hotel, nem nas imediações do hotel ali, sem eles. E eu dou bom dia para eles da porta do quarto e dou boa noite para eles da porta do quarto. E é assim que funciona a viagem lá. Essa sua viagem me lembrou muito assim as experiências que o Theodore Dalrymple, né, o Anthony Daniels, já fez, né, pelas suas andanças aí por países exóticos, terceiro-mundistas e sob comunismo. E ele já transformou isso também num livro muito bacana. E a pergunta que eu queria te fazer para iniciar é essa: o que mais te chamou atenção lá? O que você traz na memória que te marcou mais? Então, a gente visitou, por exemplo, a biblioteca deles, e tem um monte de livro lá, mas você sabe que todos aqueles livros foram todos escolhidos pelo partido. Você ligava a televisão, era propaganda do partido o tempo todo. Era como se a gente tivesse na nossa televisão o ano inteiro, todos os dias, só propaganda política igual a gente vê durante o período eleitoral. As pessoas não têm noção do que acontece fora de lá. E é uma prisão. Então isso foi o mais tocante, assim. Na sua avaliação, Leonardo, isso é uma pergunta óbvia, porque está na ordem do dia também, tem debates acontecendo. Na sua opinião, e com base nos seus estudos e no que você viveu lá de experiência, isso é uma deturpação do regime, né, porque a família tomou conta e virou imperial, ou isso é, de fato, a aplicação das premissas socialistas que, invariavelmente, vai levar sempre a esse mesmo destino? Eu não tenho dúvida de que, assim, eles obviamente tiveram uma influência da ideologia Juche, que foi criada pelo Kim Jong-un, pelo Kim Il-sung. Só que essa ideologia Juche, ela também é baseada nos princípios de Marx. É lógico que ela tem uma adaptação para o orientalismo e também um pouco de confucionismo. Ela faz uma certa adaptação cultural daqueles princípios, mas ela é uma adaptação, essencialmente aquilo. A primeira constituição do país foi feita com o apoio, né? Eles falam que é apoio, mas para mim foi praticamente escrita por Stalin.
né? Então, a primeira constituição deles. Então, o país foi moldado em cima disso. E você vê os simbolismos, a forma do culto à personalidade, esse monte de coisa, que você viu também em outros regimes socialistas. Então, eu acredito, para ser bem honesto, que lá foi onde o socialismo teve mais sucesso, digamos assim, né? Porque ele foi adaptado para uma questão cultural, mas essencialmente é aquilo mesmo, é supressão de opinião divergente, é imposição do conceito de Estado, de partido único, de supressão religiosa, de limites da liberdade de expressão, né? E quando você lê a Constituição da Coreia do Norte, que eu já li, já escrevi artigos sobre isso tudo, ela é totalmente socialista, né? Então, assim, ela está ali exatamente todos os princípios marxistas e tudo aquilo que a gente viu de stalinismo está ali presente. Então, esse controle e essa imposição do Estado, esse controle da liberdade individual, ela é totalmente socialista no meu entendimento. E o que você sacou lá, Leonardo, que é falso, o que é verdadeiro, assim, porque a gente saca, né, pela reação, pelo jeito das pessoas, e eles, por exemplo, te levaram para mostrar que existe igreja lá, essas farsas que eles fazem para turista? Por exemplo, quando eu cheguei na biblioteca deles lá, assim que eu cheguei, eu fui recebido pela recepcionista da biblioteca com livros de autores brasileiros na mão. Então, assim, já sabia que eu ia para lá, que estava com tudo preparado e tal. Aí você pensa, bom, isso eles estão querendo fazer uma encenação ou eles estão querendo tratar bem o turista, né? Você fica meio na dúvida às vezes, né? Mas o que ficou evidente para mim é que todos eles, todas as pessoas com quem eu me relacionei, elas vendem, assim, fazem propaganda do sucesso do regime constantemente. Constantemente você é bombardeado disso. Não era livro do Paulo Francis ou do Roberto Campos, não, né? Devia estar mais para Chico Buarque, o Veríssimo, alguma coisa assim. Não, o pior de tudo, Consta, eram livros tão irrelevantes, sabe daqueles que, tipo, um livro de autoajuda de quinta categoria que não vendeu nada e o cara teve que distribuir mundo afora para ver se consegue fazer alguma... Era isso, entendeu? Era extremamente irrelevante, mas que eles mostravam como se fosse grande literatura brasileira, entendeu? Era curioso, né? É curioso que você foi falando, eu fui pensando também numa analogia que eu sei que não é ideal, mas é porque tem muito europeu, por exemplo, que gosta de ir para o Brasil e fazer aqueles safaris, né? Uma espécie de safari pelo zoológico humano, né? Nas favelas. E Cuba e Coreia do Norte é mais ou menos isso, é um museu a céu aberto que o turista vai para conhecer algo exótico. Só que o personagem é um escravo, né? Então é uma coisa um pouco chocante, é um conflito, né? Um dilema interno, né? Não, assim, Consta, para mim é uma coisa emocionante mesmo de você ver a privação das pessoas ali, né? Teve um momento que eu estava conversando com a guia, a gente estava mostrando fotos de viagens minha e da minha esposa e tal, e ela falando que ela fez turismo, tudo, ela fala super bem inglês, né? Infinitamente melhor que eu, que meu inglês é o suficiente para conseguir viajar. E o noivo dela, inclusive, falava 5 idiomas e tal. Então você vê pessoas assim muito estudadas e tal. E aí eu perguntei para ela, né, assim, né, se tinha algum lugar que ela gostaria de conhecer, tudo. E ela falou da Nova Zelândia, que ela tem muita vontade de conhecer. Eu falei, você faz planos, tal? Aí ela ficou cabisbaixa, sabe, com aquele olhar do tipo, o que eu respondo, né? Porque a minha pergunta foi meio digamos assim, talvez eu poderia ter sido um pouquinho mais polido na pergunta, talvez, mas eu queria até um pouquinho testar a reação, né? E no final ela só respondeu, bom, sei lá, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Então, assim, é triste você ver isso, né? Quer dizer, uma pessoa estudada, uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa super querida, e ter a sua vida, assim, totalmente... Ô, Leonardo, como que é essa diferença? Porque essa menina que você falou, né, que é a tua guia, que fala bem inglês, cujo marido, namorado, fala 5 idiomas, eles são, com certeza, parte da elite da Coreia do Norte, para receber esse tipo de educação, né, para estar em boas condições, né, estar com todos os dentes na boca, etc. e tal, né? Agora, como que é essa divisão? Você chegou a ver as pessoas mais desvalidas lá?
E você também tem bastante estudo, né, sobre essa divisão, que é quase uma divisão de castas, né? Parece um pouco a Índia, né? Esse sistema na Coreia do Norte, né? Sim. E só acrescentando Posso também. completar? Queria acrescentar também. Não, só acrescentando que tem um papo de 2 milhões de pessoas já mortos de inanição, né? A estimativa é por baixo. A ONU agora no ano passado lançou um relatório que atualmente 41% da população está desnutrida e sofrendo não a fome severa, porque eles não avaliaram exatamente isso, mas assim, elas estão desnutridas e elas têm praticamente 300 gramas de comida por dia, né? Então, elas estão realmente subnutridas e passando fome, né? Agora... só queria completar, se permite, a pergunta do Jones sobre estratificação. Se você pudesse falar sobre regime de internet e acesso a redes sociais, etc. Tá. E se há uma estratificação nesse terreno também. Tá. Bom, eu escrevi essa semana um artigo sobre Songbun, que é o sistema de castas da Coreia do Norte, que Songbun, se fizer uma tradução, seria algo como ingrediente ou material, ou seja, daquilo que a pessoa é feita, né? E o Songbun é o sistema que divide a Coreia do Norte em 51 subcategorias, que você pode agrupar em 3 principais, que seriam aquela que é a principal, né? a classe dominante, a elite. Aí você tem os chamados vacilantes ou os neutros, né? E aí você tem aqueles que são os hostis. A base com que eles construíram esses 3 grupos principais foi basicamente o histórico familiar da pessoa. Então, as pessoas elas não foram entrevistadas para definir qual que é o posicionamento dela. Foi entrevistados parentes, foram definidos as pessoas que vivem com ela ali na região dela, os administradores, os líderes comunitários que são submissos à polícia estatal. Então, eles precisam reportar atividades comportamentais dos membros daquela comunidade, né, que essa informação é atualizada, inclusive, a cada 2 anos. E isso foi construído logo assim que acabou a Segunda Guerra, em 1946, quando a Coreia do Norte nem tinha sido fundada ainda, começou em 48, em 46 eles já começaram a fazer esse levantamento. Por quê? Porque eles destituíram todos os japoneses que assumiam cargos importantes, assim como tomaram todas as terras e fábricas e comércios e tudo mais dos capitalistas, e eles precisavam colocar outras pessoas nesses postos, né? Então, quem que ia assumir a burocracia, quem que ia ser professor, quem que ia assumir uma fábrica, quem que ia ser diretor, gerente daqui, eles precisavam colocar outras pessoas nesses cargos. E aí, o que eles faziam? Eles avaliavam o histórico familiar daquela pessoa, se ela lutou na guerrilha contra o Japão, se ela tinha ligação com o Partido Comunista da China, porque o Partido Comunista da Coreia não tinha sido fundado ainda, que tipo de histórico ela tinha, se ela era um apoiador do Sul, né, se tinha muitos laços com desertores, e também se eram cristãos, né, fazia esse tipo de distinção, se eram comerciantes, que nível de comerciante que era, se era dono de terra e tal, e aí pegavam aquelas pessoas que eram aquelas que mais se simpatizavam com o regime e deram para elas, então, esses cargos, né? Fizeram grupos soviéticos de treinamento para professores, inclusive, para já começar uma casta superior com total conexão com o novo regime que estava sendo criado ali, né? Ao longo entre 1958 e 2004, foram feitos 12 processos de validação e levantamento de dados históricos de todos os norte-coreanos para ir realocando eles, né? Então, quando eu falo realocar, é justamente pegar a pessoa e mudar ela de cidade. Isso aconteceu muito no começo, principalmente no começo, que tinham muitas famílias, por exemplo, que viviam em Pyongyang, em outras cidades grandes, e eles foram simplesmente movidos à força para montanhas inóspitas que são cercadas, tem guardas policiais, então são prisões, a pessoa não pode sair dali. E que elas vivem a vida inteira, nascem, morrem lá, tem gerações de pessoas morando lá que não podem sair de lá, que são os considerados hostis.
Então, eles vão trabalhar com trabalho forçado, eles vão ser submetidos a 12, 16 horas de trabalho por dia, tal, porque eles tiveram no seu histórico parentes ali, um avô que era um comerciante, por exemplo. Ter parente na Coreia do Sul também conta contra, né? Também conta contra. Ou seja, é um sistema que o mecanismo de incentivos todo leva para a situação de você virar um bajulador do sistema e ter regalias que enfim, são poucas para os olhos ocidentais, mas muitas em termos relativos lá. Ou então você ser não só um trabalhador escravo num gulag, como correr o risco, obviamente, de morte e tudo mais. Então, é isso que é colocado diante de você na mesa, né? Não, é exatamente isso, Conta. Então, você pega, por exemplo, a população de Pyongyang, ela tem 99% da população de Pyongyang, que é a vitrine, que é onde tudo de melhor tem lá, os melhores hospitais, a faculdade, cinema, parque aquático, tudo aquilo que a gente vê como propaganda da Coreia do Norte é Pyongyang. Quem que vive em Pyongyang? 99% da população de Pyongyang é filiada ao partido, ou é filho de filiado, ou está se submetendo para filiação. Ou seja, são todos apoiadores. Então, para você morar em Pyongyang, você necessariamente precisa ser apoiador do regime. E não é todo mundo que é aceito no partido, né? Então, eles vão analisar o Sungbum, que é o histórico da pessoa. Então, são duas coisas que constam quando vai ser avaliado o perfil da pessoa, que é principalmente histórico dela. Então, por mais que ela seja extremamente devota ao regime e faça tudo que manda, se ela teve uma tia que fugiu para o sul, ela não vai conseguir passar do número X ali de ascensão social, né? E você tem quando aqueles que chegam na elite, dentro da elite, aí a devoção ao regime, né, o quanto que você é submisso ao regime, aí começa a fazer diferença para você ter mais privilégios dentro dos privilegiados.